Bom, o filme, na verdade, é o meu trabalho de conclusão de curso aqui na ECA. Então, enfim, surgiu a partir da necessidade de, enfim, fazer um curta, que eu queria me formar com um trabalho prático. Então, queria fazer um curta, não sabia muito para que lado ir, o que eu fazia. Nas férias, logo antes de ter que apresentar uma ideia inicial para o projeto, eu li um livro sobre o tema, sobre a criação de animais, enfim, produção de animais para consumo no mundo e tal. E aí, depois de ler esse livro, o tema me tocou bastante, disso que eu resolvi fazer uma história, enfim, um filme sobre uma galinha, contando um pouco da realidade de criação de frangos, como é que é. Desde o começo, uma dificuldade que sempre teve foi uma dificuldade que é eu e a outra menina que fez o roteiro comigo, a Aninha, e a equipe, a gente se colocou para fazer o roteiro, é que a gente não queria fazer um documentário, a ideia era fazer uma ficção. Então, só de você ter que construir uma história com rodada, tudo com imagens captadas de modo documental, mas construir uma história a partir disso, uma ficção a partir disso, e com uma voz-over contando a história e ter uma protagonista, isso por si só já era um desafio muito grande. E para gravar, enfim, nem se fala, tem que gravar com galinha, tem que conseguir expressão das galinhas, ir nas mega granjas industriais, rodamos em restaurante. Enfim, é difícil, equipe muito pequena, gravando tudo com câmera pequenininha, um esquema meio documental de rodar, então acho que isso foi difícil também. No set, rodar nas granjas, tudo sujo, o cheiro era muito ruim, muito forte, ter que conseguir autorização para rodar em todos os lugares, então isso acho que foi difícil também. Como o curta, apesar de ser uma ficção, é um misto de ficção e documentário, a gente captou as imagens tudo de maneira documental. Então ia lá com a câmera da equipe mínima, eu, o fotógrafo, o assistente de câmera, técnico de som e o assistente de direção. Só a gente ali e tal, e bastante câmera na mão. Então tinha isso ajuda um pouco na hora de você tentar conseguir pedir autorização para as granjas, para gravar, para os restaurantes e tal, porque é uma equipe muito reduzida, não causa tanto estardalhaço, não incomoda tanto, mas foi difícil conseguir achar lugares que deixassem a gente gravar e conseguir explicar o que era o projeto e não explicar tão bem, na verdade, não podia contar tanto do enfoque do que era o filme, por exemplo, para a granja onde a gente ia gravar, porque o cara não ia querer que a gente mostrasse a granja dele falando mal daquilo. Então, enfim, isso também foi difícil. E como a gente gravou muito documental também, era sempre, as diárias foram muito espaçadas. Então a gente rodava 3 diárias num lugar, aí depois ficava 2 semanas sem rodar, aí rodava mais 4 dias em outro lugar, aí ficava mais 2 semanas, aí rodava uma diária no restaurante, enfim, foi tudo bem espaçado, não foi tudo de uma vez. O filme ficou muito com a cara que eu queria, tem uma mistura de linguagens que eu estava procurando, tem meio documental, meio ficção, tem animação, tem 3D, tem stop motion, enfim, tem muitas técnicas, então o filme ficou muito com a cara que eu queria, e acho que talvez por ser um tema que as pessoas não conhecem muito e abordado de uma forma, pelo menos tecnicamente ele tá muito bem acabado. Eu não sei, eu não gosto de falar que é bom ou é ruim, isso enfim, quem assiste que tem que dizer. Depois que a gente termina o filme não é mais nosso, o filme é de quem assiste. Então quem assiste tem que falar se é bom ou é ruim, mas pelo menos tecnicamente eu acho que não é prepotência falar. O filme é muito bem acabado, tá muito bem amarrado, toda a imagem do filme, efeito, composição, correção de cor, o som. Então, só por ele estar com tecnicamente já está muito bem acabado e polido e certinho, isso acho que já dá muitas vezes um diferencial que em filmes de conclusão de curso, por exemplo, de faculdade, muitas vezes isso não acontece. É uma pena, mas muitas vezes isso não acontece. E isso acho que é uma coisa que já é um diferencial
que às vezes as pessoas, enfim, podem reparar. Mas, não sei, acho que talvez o tema de criação de animais e tal, só que sem ser abordado como de uma forma panfletária e só num documentário, acho que isso talvez pode ter chamado a atenção, mas não sei dizer. Ao longo no filme inteiro eu fui misturando referência, misturando linguagem, então, sei lá, gosto muito de animação, por exemplo. Então tentei enfiar na história algum jeito de colocar animações. Aí, não sei, fiz algumas citações, enfim, coisa de brincadeira que ninguém repara, mas que eu de ter feito já acho divertido. Por exemplo, tem um momento que a galinha fala, me senti lá um pálido pontinho azul. Então tinha ali uma brincadeirinha com o Carl Sagan, com o pálido ponto azul. Que a galinha se sente solitária, que ninguém não se conecta com ninguém em volta dela. Tem também, acho que tem um diálogo tênue, que também é só essas coisas que só eu percebo. Vai com com Aldous Huxley lá, como é que chama? O livro do Admirável Mundo Novo. Com Admirável Mundo Novo, que é isso no âmbito de que a galinha, como no Admirável Mundo Novo, também está presa numa sociedade que ela não tem controle nenhum, todo mundo é refém daquilo e está preso e tá, enfim, isso também tem um certo aspecto semelhante. Tem uma citaçãozinha do Hiroshima Meu Amor, do Alain Resnais também, numa das falinhas, que é o começo de Hiroshima Meu Amor, que a mulher fica falando, eu vi o terror, eu vi as pessoas morrendo, eu vi não sei o que. Isso tem um momentinho ali da voz-over da galinha, por exemplo, que a gente também cita, o Hiroshima Meu Amor. Enfim, tem cheio dessas referenciazinhas que ninguém percebe, mas que eu, ao longo do processo, me ajudaram a construir a cara do filme. No começo, essa é uma coisa que eu já queria colocar no filme também, que é essa coisa de... O filme, na verdade, a galinha do filme tá falando sobre o sistema de criação de galinhas, tá falando sobre tudo aquilo, mas na verdade, se você reparar as falas dela, ela também tá falando sobre a humanidade, também tá falando será que vale a pena existir assim, desse jeito? O que é esse mundo que eu vivo? Que eu me senti sozinho, enfim, desde o começo tinha essa ideia da galinha de ser uma metáfora da humanidade, uma metáfora... Enfim, sem ser prepotente, sem ser panfletário, sem ser nada, mas tentar ter essa outra camada de compreensão de que ela está falando de seres humanos também, sei lá, sobre enquanto a gente vê uma imagem, enquanto a gente está vendo uma imagem uma imagem aérea de uma grande metrópole, por exemplo, ela fala, será que vale a pena a gente ter existido assim, tão espremida, nesse lugar, enfim... Ter essa metáfora, essa outra linha de leitura, desde o começo eu queria tentar dar esse outro caminho. Fico muito feliz que as pessoas estejam entendendo isso também, que não foi uma coisa que ficou só na ideia. Então, eu mandei, na verdade, o filme e continuo mandando o filme para muitos festivais. Então, já mandei para mais de 70 festivais, estou esperando um monte sair resultado e continuo mandando para outros que têm inscrição aberta e basicamente estou mandando para tudo que é lado, atirando para todos os lados e querendo que o filme entre no maior número de festivais possíveis para ele ser visto pela maior quantidade de pessoas possível. Eu quero que o filme seja visto. A gente faz o filme para as pessoas verem e para dialogar com o que as pessoas pensam e para fazer as pessoas refletirem sobre o assunto. Então, estou mandando para muito lugar e estou torcendo para ele ser visto pelo maior número de pessoas possível.